Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da Revista Ampla das Unimedes do Paraná. Hoje a gente vai falar sobre um problema de saúde pública que tem se tornado uma epidemia silenciosa, a esporotricose. Nossa convidada, mais uma vez, a médica veterinária Roberta Vieira. Então, Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez e fico feliz de poder falar de um tema tão importante que vem assolando aí a cidade com uma epidemia grande. Inclusive, a gente estava falando um pouquinho antes de gravar, que foi uma questão que você trouxe, né? Porque é um Sim. problema que nem eu falei, a gente não fala tanto sobre uma epidemia silenciosa, mas que tem causado, inclusive, uma morte, você falou recentemente. Houve uma morte de uma pessoa no Amazonas. E aqui em Curitiba, só para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, o último mapeamento demonstrou que um gato a cada 1,5 km está infectado. Nossa. E é uma doença que, além da saúde do gato, pode prejudicar muito a saúde do ser humano também, Isso, né? ela é uma zoonose. Uhum. E, além da saúde do ser humano, outros animais também podem ser infectados. E o que é exatamente esporotricose? Bom, a esporotricose é uma doença fúngica, dermatológica a princípio, mas ela pode se espalhar de forma sistêmica, causar mesmo até uma pneumonia fúngica, né, devido à instalação desse patógeno em regiões de plano nasal, muito próximas ali, o gatinho acaba tendo esse aspiração dessa partícula e ela pode se instalar e fazer ali uma doença sistêmica mesmo e bem grave. Para tratamento é uma doença muito demorada, então durante todo o período que o gato tem ali o contato com esse fungo ainda está em manifestação, ele pode ser transmissor, né? Então, infelizmente, precisa de muitos cuidados com o animal que está infectado, né? Para manipulação, para ambiente, né? Evitando contaminar em geral ali onde esse animal está. Então, é um fungo que tá ali no ambiente e aí o gato é como se fosse, assim, o primeiro a pegar e passar para todo mundo. Isso, o fungo tem um tropismo, né? Tipo, ele tem uma preferência ali pelo organismo do gato. Foi onde ele se desenvolveu melhor do que em outros mamíferos, né? Então, no gato ele toma uma proporção avassaladora, né? E é um fungo que ele vive na terra, casca de árvore, espinhos, pedras, área de jardim, assim. Ele sempre esteve ali, só que agora ele está mais presente, os ambientes estão mais contaminados. E o fato da gente permitir que os gatinhos saiam, né, vão à rua, acaba aumentando essa transmissão, né? Então, acaba espalhando. Então, antigamente era mais região do Rio de Janeiro, que tinha ali de forma endêmica, e hoje em dia a gente está com uma manifestação no Brasil todo. E aqui no Paraná a gente tem visto um crescimento nos últimos 2 a 3 anos exponencial, e chegamos agora a esse ponto onde, como eu falei, um gato a cada quilômetro, mais ou menos, está contaminado. E se ele está contaminado, ele está espalhando para outros, inclusive com risco de contaminar o ser humano. E como que funciona, assim, esse aumento tão grande, né? O que ocasionou ele? Infelizmente a gente, como eu falei, tem o hábito de deixar o animal ir à rua, né? Então, se esse animal estivesse dentro de casa, no ambiente controlado, ele não estaria se infectando e infectando outros, né? Então, está muito relacionado à cultura de deixar o gato ir à rua. E uma coisa também que, lendo um pouquinho, eu acabei me deparando foi a questão ambiental, né? A questão, por exemplo, do aquecimento global e as Sim. mudanças climáticas facilitarem essa proliferação. Então, com a mudança climática que a gente vem enfrentando, o aumento da temperatura, alterações de umidade, esse fungo ele acabou ficando mais resistente. E devido à cultura de deixar o gatinho ir à rua, a gente acabou facilitando com que esse fungo se espalhasse. Então, no final, acaba sendo algo que infecta também outros animais e pode chegar até a gente, né? Isso. Como eu falei, ele tem uma preferência pelo organismo do gato, mas não significa que não possa contaminar cães. Inclusive, a gente tem cães contaminados aqui na cidade também, que por conviver, né, com os gatinhos, né, é um fungo que é transmitido por arranhadura e mordedura, contato com a saliva, aerossóis hoje em dia também. Como eu falei, ele está infectando parte respiratória, então quando o gato espirra, né, e é muito comum esse quadro, porque ele machuca, né, lesiona ali a região de plano nasal, então o gato fica ali incomodado, espirrando, e isso vai se espalhando também via aerossol.
Então, pode acontecer de pegar em outros mamíferos também, tá? E o ser humano, infelizmente, muitas vezes se contamina por questão de ignorância, né? Não percebe que é uma lesão perigosa e fica passando a mão nesse gatinho, aí dorme com ele, né? Ele vai à rua, mas aí ele volta e dorme no sofá, a pessoa vai lá, senta junto, dorme junto e acaba tendo esse contato pele com a ferida e se contaminando. A manifestação, então, da esporotricose são feridas que se formam na pele do animal, isso? Isso, são feridas com uma crosta bem engrossada, com sangue, pode haver contaminação bacteriana secundária. É uma ferida muito feia. Quando cai essa crosta, a ferida aumenta e isso é muito rápido. A manifestação começa ali 1 a 3 dias após o contágio, né? Começa uma ferida e isso evolui muito rapidamente. A gente tenta cicatrizar essa ferida, ela não evolui, ela só aumenta cada vez mais e vai se espalhando, se infiltrando, até que, por fim, consegue atingir o gatinho de forma sistêmica. No ser humano, ela se manifesta com lesões em formato de rosário, né? Então, ele se aproxima ali de linfonodos e vai se espalhando com pontinhos ali, né, no corpo, né, e fazendo também feridas. São feridas que coçam muito, é muito incomodativo e também demora a recuperar. Mesmo tomando o antifúngico ali, o ser humano vai levar uns 2 a 3 meses para recuperar. E o gatinho, ele pode levar meses para recuperar. E é importante, então, buscar um veterinário assim que perceber qualquer alteração. Qualquer lesão que seja identificada, ferida, principalmente região de ponta de orelha, ponta de nariz, pata, porque eles se lambem, né? Então, acaba contaminando ali os membros, né? Então, qualquer lesão estranha no animal, procurar um veterinário. Pode não ser esse o caso, mas se for, pelo menos a gente começa a tratar o mais cedo possível. O tratamento para os gatinhos é mínimo de 2 meses, mais 1 mês após a recuperação da lesão. Nossa, e é com... Como é que é? Com pomada? A gente utiliza antifúngico sistêmico. Às vezes é necessário associar a medicação. Às vezes a gente precisa fazer antifúngico tópico também, aplicação tópica. Existem hoje alguns veterinários que tratam com ozonioterapia, porque o fungo ele não gosta, né, do ozônio, então acaba reduzindo ali a lesão. Mas a gente está falando de um tratamento mínimo de 3 meses, podendo chegar a 1 ano, 1 ano e meio de tratamento. Nossa. Então, isso debilita muito o gatinho. O antifúngico, ele afeta a parte hepática, tanto no ser humano quanto nos gatinhos. Então, o ideal é que a gente comece a tratar imediatamente, assim que percebe essa lesão, feita a citologia, identificado que é a esporotricose, já iniciar o tratamento para que ele tenha mais chance ali de combater esse problema. E se não fizer o tratamento assim de imediato, ou também se começar o tratamento, por exemplo, e levou ali 1 ano no tratamento. Durante todo esse período, o ser humano que se infectou não pode se infectar, se reinfectar? Pode. Entendi. Então, como é que geralmente é o manejo sugerido nesses casos? O manejo sugerido é manter esse animal confinado em um ambiente controlado, preferencialmente com azulejos, que a gente possa utilizar o hipoclorito, que é o que mata esse fungo. O potinho de alimento, a água, qualquer objeto fornecido para esse animal é só dele. O ser humano que faz a manipulação, preferencialmente também ser o mesmo, porque ele vai pegando a habilidade ali de usar luvas, evitar o contato direto. Então, vai acostumando, né, a fazer a medicação, aprende mais rápido, né? Então, preferencialmente manter essa mesma pessoa. Sempre com luvas, manga longa, luvas, né? Assim, o que puder é possível preservar ali de contato pele com a lesão, tá? O ser humano, ele trata mais rápido. Ele não tem preferência pelo ser humano. Mas o gatinho, como eu falei, ele pode ir até a óbito por causa dessa doença. Então, é uma doença de difícil tratamento. Agora, como eu falei, houve um caso de morte, né, no Amazonas, a primeira notificação de um ser humano que faleceu, porque ela acabou evoluindo para essa pneumonia fúngica, né? Então, se a pessoa está ali debilitada, infelizmente o sistema imunológico não está em dia, né? Ela está suscetível também
a desenvolver a fase sistêmica, né? Sim, e considerando como é complexo todo esse processo, o curso da doença, o tratamento, realmente ressalta ainda mais a importância de prevenir, né? Isso. A prevenção, ela se dá pelo detalhe de deixar o gato dentro de casa, Uhum. né? Então, como a gente vem falando, né? O hábito de ir à rua é uma visão retrógrada, né? Não, o gato não tem essa necessidade de ir à rua. A gente pode deixar ele dentro de casa e enriquecer o ambiente para que ele tenha atividade e não ter necessidade dele sair, né? A gente pode fazer ali, promover ali ambientes com brincadeiras, com escaladores, arranhadores, que o gato ele vai viver feliz, não tem a menor necessidade dele ir à rua, né? E aí isso já vai prevenir com que ele pegue, né? Uhum. Porque, como eu falei, é um fungo que ele está no meio ambiente, ele vive no quintal, no jardim, na casca da árvore, né? E como hoje está disseminado, por exemplo, se você vive numa uma casa que tem um quintal, e você fala, mas ele só vai ali fora no meu quintal. Não impede de um gato da rua ter vindo ali fora no seu quintal também e ter trazido o fungo, né? Sim. Então, o ideal é dentro de casa, a criação indoor mesmo do gatinho. Tanto para não ocorrer a contaminação do gatinho, quanto não ocorrer a nossa contaminação por causa do gatinho. E até, por exemplo, considerando os cachorros que vão às vezes ali no portão, tudo mais, e podem também ter contato com um gatinho contaminado, isso é uma forma de contaminação Isso. possível? Se ele encostar nessa lesão, ou como eu falei, um contato via aerossol, ele pode acabar contaminado. A questão é que no cão isso tem uma resolução mais rápida, também é feito o controle com antifúngico, mas ele responde melhor, Uhum. né? Então ele se cura mais rápido. Já o gatinho, isso se manifesta por meses, né? Então, Sim, mesmo tem que ficar isolado, e é toda isso. uma mudança de vida, de rotina, né? Exatamente. Vai ter que permanecer isolado, em tratamento contínuo, eh, com o uso do antifúngico diário, não pode parar um dia ou dois. Ele vai ter que tomar aquilo constantemente até que essa ferida suma dali, e dali um mês ainda vai tomar para que tenha certeza que não tenha mais essa contaminação ali no local, tá? E quando a gente fala dessa questão de ser uma epidemia, dos números estarem aumentando tanto e de ser realmente tão complicado, né, para o animalzinho e também para o ser humano e para os outros animais que podem pegar além do gato, né? Qual que você vê como o papel das autoridades, da sociedade em geral nesse combate? A gente viu que foi um pouco tardio a manifestação das zoonoses, né, das prefeituras, mas hoje em dia muitas prefeituras têm o apoio. Assim que você notifica a doença, a pessoa vai até a zoonose, aqui em Curitiba também é assim, vai até a zoonose e eles entregam um remédio para esse gatinho. Então, eles estão dando esse suporte para que tenha o tratamento, para que o tratamento não pare, né, para que esse animal não acabe sem o suporte por questões da família não ter condições de manter esse tratamento. Então, é fornecido para o animal o antifúngico de uso principal. Claro, como eu falei, em alguns casos refratários, né, quando ele não responde ao uso desse antifúngico, a gente precisa associar técnicas, né? Então, eventualmente, ainda vai ter algum custo para o dono desse pet. Mas a prefeitura, ela entrega isso para as pessoas. Então, não há desculpa hoje de, eu não tenho dinheiro para tratar, ou eu não consigo, porque assim que é notificado, tanto o Centro de Medicina do Coletivo, que tem na Universidade Federal, quanto a zoonose, eles têm esse programa que apoiam essas famílias. Então, realmente, como é um tratamento longo, né? Se alguém já fica apreensivo, nossa, eu vou ter que gastar muito dinheiro para Sim. resolver, pode buscar a prefeitura, que vai ter esse suporte também, né? Isso, mesmo que seja notificado em uma clínica particular, atendimento particular, ele pode pegar ali a notificação da doença e apresentar isso no órgão público, né, que ele vai ter ali o suporte. Como eu falei, não são todas as prefeituras, mas hoje em dia muitas prefeituras têm esse apoio, né? Isso facilita ali o tratamento. E isso só aconteceu porque a doença disseminou de uma forma muito drástica e descontrolada. Uhum. Então, foi necessário, né, fazer essa política de saúde pública mesmo, né, justamente por ser uma zoonose. E a gente tem algum dado já mais ou menos você falou, né, que é um gatinho a cada 1,5 km aqui em Curitiba. A Isso. gente tem algum comparativo, assim, para entender como isso aumentou de frequência? Eu vou falar um exemplo que eu não tenho a evidência disso, Uhum. mas
de vivência. Uhum. Há 20 anos, ninguém ouvia falar em esporotricose aqui no Paraná. Há 10 anos, notificou-se um caso aqui, outro passou 8 meses, outro caso lá. Não foi uma coisa assim tão intensiva. E nos últimos 3 anos, diariamente, a gente notifica esporotricose. Nossa. Então, é um crescimento exponencial. E isso é Brasil, não é aqui. Né? Ele tem essa relação com o fato do fungo ter se espalhado, estar resistente. Né? E tem muitas pesquisas a respeito dessa mutação desse fungo, por ele ter ficado tão resistente. Né? E sabe-se que tudo foi favorável, né? Como a gente estava conversando, alterações climáticas, o clima do Brasil em si fez com que ele se fortalecesse. Né? E tanto que ele ganhou o nosso nome, né? Mas, Roberta, eu acho que a mensagem é muito importante, especialmente para os donos de gatinhos, né? Sim, Mas é uma doença que aterroriza as famílias, né? Que tem gato. Quem tem o animal e tem cuidado, a pessoa tem pavor de ter contato com isso. Eu falo isso até porque eu também tenho as minhas em casa e eu sou veterinária, então eu sempre vejo esporotricose, né? E a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque sem querer a gente pode transmitir, né? Como eu falei, são pequenas partículas, então se eu pego na minha roupa e levo para casa, então volta na nossa conversa da higienização do ambiente, tirar o sapato para entrar em casa, lavar bem as mãos, né? E se vê um gatinho estranho na rua, eu sei que às vezes o coração ali pega, a gente quer dar um carinho pro bichinho, mas evitar, porque ele pode estar com a doença. É claro que eles não são o vilão, né? Fique claro isso, eles não têm culpa. Né? Eles só, infelizmente, adoecem, né? Mas a gente tem que evitar pôr a mão num animal desconhecido, né? Porque se acabar com uma mordedura, uma arranhadura ali, a gente pode acabar contaminado também. Né? Às vezes, por dó, né? Misericórdia do bichinho, quer fazer um carinho, acaba adquirindo a doença ali. E acaba também prejudicando mais outros gatinhos que podem ter esse contato, né? E acho que seria legal, né, se a gente pudesse conversar aí com os nossos filhos, com as crianças, né, para que essas crianças entendessem que o lugar do gatinho é dentro de casa, né, e isso começasse a se transformar numa cultura, né, educação ali, para que os pets fossem preservados, né. E isso vai ser de geração em geração, não vai ser de repente, né? Antigamente, o pessoal mais velho não aceitava que o gatinho ficasse preso. Sim, até fica com dó às vezes, e não ficava entende com que dó. é melhor para a saúde dele, Hoje em né? dia, a gente tem ali a possibilidade de fazer uma educação reversa, né? Da criança falar, não, vó, eu aprendi na escola que não pode. Né? E, de repente, ir mudando essa cultura e preservando os bichinhos. É realmente um lugar de disseminação de informação. Sim. E eu agradeço você por estar aqui, inclusive, fomentando, né, essa divulgação. Eu que agradeço a oportunidade, né? O que a gente puder contribuir aí para que essa doença não se espalhe, eu acho válido. Que é uma doença muito triste, né? A gente não quer perder nossos gatinhos para ela e também não quer ficar doente, né? Que uma doença que precisa ali de um recurso, de um tratamento prolongado, né? Acho que não é benéfico para ninguém, né? Então, o que a gente puder fazer para prevenir, vale a pena. Muito obrigada também para você que nos assistiu. Mais informações sobre cuidado com os pets você encontra no nosso último episódio, que deve estar aqui no link da descrição do episódio e também no site da Revista Ampla. Obrigada e até a próxima!